pessoal, esta é a nossa segunda aula direcionada aos estudos para a prova discursiva do Exame Nacional de Acesso ao Prof. História. Em nossa primeira aula, nós abordamos aqui um contexto, no qual foi produzido, publicado, a revista que consta na bibliografia do edital de seleção, para o Prof. História. Nós vamos, nessa segunda aula, analisar especificamente o capítulo, que foi indicado pelo edital. Então, na primeira aula, a gente trouxe uma visão geral da obra, trazendo algumas características da obra, a perspectiva interdisciplinar. Vale lembrar que uma das temáticas abordadas nessa obra é justamente a relação história, patrimônio e também ensino. A gente não pode esquecer que o Prof. História é um mestrado profissional que tem como base as pesquisas desenvolvidas no âmbito do ensino, tá bom? Então, a gente vai, nessa segunda aula, abordar mais especificamente este capítulo. Nós dividimos em duas aulas a abordagem desse capítulo. E na quarta aula, direcionada aos estudos para a prova discursiva, nós vamos abordar aqui alguns critérios que podem ser utilizados para a avaliação da sua produção. Nós procuramos no edital, não encontramos os critérios utilizados para a avaliação da produção textual, mas nós vamos trazer alguns critérios, aqueles mais frequentes em outros exames de acesso a mestrados profissionais, tá ok? E, inclusive, nós também vamos realizar um simulado de acordo com esta bibliografia. Inclusive, já foi até disponibilizada aí a data, da aplicação desse simulado. Vale lembrar que não precisa você fazer a produção textual desse simulado no dia em que ele for publicado. Então, nós vamos disponibilizar o simulado na plataforma. Vocês terão um período para fazer esse simulado, enviarem para nós, Nós vamos avaliar e devolver a produção textual de vocês, com algumas observações, tá bom? Então, nós vamos também aqui em nosso curso realizar um simulado para a prova discursiva. Vocês vão fazer, vão devolver para nós, seguindo lá os critérios, e nós vamos devolver para vocês com as orientações, tá bom? E já foi também aí disponibilizada a data na qual nós vamos deixar disponível aí o simulado na plataforma, tá bom? Já de acordo com a bibliografia que consta no edital. Sempre lembrando, como o Prof. História é um mestrado profissional voltado também para o ensino, a nossa prova discursiva vai trazer também um viés voltado para o ensino. Então, a gente vai abordar o conteúdo da bibliografia e relacionar esse conteúdo ao ensino. Por isso, pessoal, que em todos os exames anteriores do Prof. História, na prova discursiva, a gente tinha a prescrição da elaboração de um plano de aula. Obviamente, um plano de aula com estrutura diferente, Basta vocês assistirem às videoaulas com as correções das provas discursivas, Vocês vão ver que esse plano de aula que é cobrado na prova discursiva do Prof. História é um plano de aula escrito em prosa, e não em tópicos, como a gente costuma fazer os nossos planos de aula, Então, a gente vai trazer uma perspectiva voltada para o ensino e relacionar o conteúdo que consta neste capítulo, que a gente vai começar a analisar hoje, relacionar esse conteúdo ao ensino, tá bom? Então, já estou adiantando aqui alguma coisa que vai estar presente no simulado da prova discursiva. E muito provavelmente também vai estar presente no exame que vocês farão em outubro, tá bom? Então, pessoal, em nossa primeira aula, abordando especificamente aqui o capítulo, nós temos o capítulo História, Memória e Patrimônio, ok? Vamos dividir a análise desse capítulo em duas aulas. Nesta primeira aula, nós vamos abordar aquilo que o autor chama de problema. Ele até inicia o capítulo, e aí vocês podem acompanhar essa aula juntamente com o capítulo, com o texto em mãos.
Então ele já inicia com o problema. Esse problema a gente não deve entender como problema no sentido negativo, né? Algo ruim, né? Esse problema a gente pode entender no sentido da metodologia, né? Quando a gente vai produzir um projeto de pesquisa, tem lá uma parte desse projeto de pesquisa chamada problematização, né? E o que é essa problematização? É a gente justamente lançar questionamentos sobre o objeto a ser pesquisado, né? E justamente esses questionamentos vão direcionar a nossa pesquisa. Um dos nossos objetivos é justamente buscar respostas, né, que contemplem essas perguntas que a gente faz. E nessa primeira parte do capítulo, ele aborda justamente o problema. E aqui nós vamos encontrar algumas perguntas que ele lança, ok? Perguntas que ele lança relacionando a importância dos museus, né? A relação dos museus com as pessoas que frequentam esses museus, se a perspectiva desses museus é ver essas pessoas, né? Esses frequentadores, né? Como indivíduos passivos, ou seja, como indivíduos que vão lá apenas para assimilar informações, ou veem esses indivíduos como indivíduos ativos, né? No sentido de eles também produzirem a história, do contato deles com as obras, os objetos, enfim, que são expostos, né, nos museus. Esse contato ele estaria produzindo uma história, né? E é justamente essa segunda perspectiva que é abordada aqui, né? Essa ideia de haver uma produção, né, daquele que frequenta os museus, né? Ele traz conhecimentos, traz todo um histórico de vida, né? E esse histórico de vida, ao ter contato com esses objetos, né, acaba gerando também história. Então, a gente tem uma perspectiva de indivíduos ativos, indivíduos produtores da história. Vejam que logo no início do capítulo, ele faz aqui uma rápida descrição, né, de um dia que ocorre justamente na chamada Longa Noite dos Museus, né? Essa Longa Noite dos Museus, que é organizada em Berlim, né? É um dos maiores e mais importantes eventos culturais. Ela é bancada pela venda de ingressos, né? Vale destacar que a intenção dessa longa noite dos museus não é apenas mostrar as coleções, né, que compõem aí os museus. A longa noite dos museus em Berlim, ela acabou se espalhando também para outras cidades, né? Ou seja, o conceito, né, a ideia acabou sendo copiada por cidades de diversas partes do mundo, né? Muita gente frequenta a chamada Noite dos Museus, né, nessas cidades, mas sem saber que essa ideia foi inventada justamente em Berlim. Em 1997, apenas 18 museus participavam do evento. 20 anos depois, né, o que a gente tem é cerca de 80 museus, né, que abrem suas portas até meia-noite, né? E além disso, a gente encontra também eventos culturais, né? Não é algo que se limita, né, à exposição, né, nesses museus. É como se fosse algo já relacionado a um evento cultural, né? Um evento cultural mais amplo, né? A gente pode citar aqui o caso de Porto Alegre, né? É importante porque a gente já traz algo que foi idealizado fora, né? E cita aqui a utilização desse conceito, dessa ideia no Brasil. É importante a gente também ver um pouco disso, porque isso pode ser cobrado também, né? A relação desse evento e a sua utilização aqui, a utilização desse conceito, né? Então isso já foi
utilizado, a ideia já foi utilizada em Porto Alegre, né? Essa versão gaúcha nasceu com a participação de 8 museus e depois de 3 edições, essa chamada Noite dos Museus foi crescendo, né? O evento já atraiu mais de 100 mil pessoas para espaços culturais de Porto Alegre. Para vocês terem ideia, só em 2018, né, em uma noite fria e chuvosa, foram 20 mil participantes. E no caso específico de Berlim, a gente tinha que a 22ª edição, foi realizada em 2008, né? E é justamente essa edição que chamou a atenção dele, né? Essa longa noite dos museus chamou a atenção dele, não apenas por conta do acervo, mas também pela concepção museográfica. E por quê? Justamente por conta desse conceito, né, de o próprio visitante vivenciar na própria pele, né, as experiências, né, que resultam nesse contato com objetos, né, do passado. É como se você fosse se aproximando de algo que aparentemente estaria muito distante. Então quebra-se essa ideia de objeto histórico, né, como sendo algo distante de você. Então, no lugar de ele estar distante, ele passa a estar mais perto de você e, por que não, você começa também a vivenciar, a experimentar isso. Ele traz, inclusive, aqui o caso, né, do objeto, talvez o mais significativo que está presente nesse museu, que é justamente o carro. E por que o carro, né? Porque justamente o carro ele está associado à imagem da República Democrática Alemã. E esse museu era inteiramente dedicado à antiga República Democrática Alemã. Tanto é que ele vai chamar aqui o museu, né, de DDR Museum. Vale lembrar que a República Democrática Alemã, que é comumente chamada de Alemanha Ocidental, foi um estado criado em 1949, no território da zona de ocupação que foi ocupada, né, pelos soviéticos, né, uma das zonas ocupadas pelos aliados na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, quando esse território alemão foi repartido entre os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Soviética. Enquanto que a zona soviética, né, acabou dando origem à chamada RDA, justamente a República Democrática Alemã, né, a junção das outras 3 deu origem à República Federal da Alemanha, né? A RFA, ou simplesmente a Alemanha Ocidental. Então, esse carro, né, estava relacionado a esse, digamos, sonho de consumo do lado socialista. E aqueles que frequentam esse museu, é como se eles, ao se depararem, e principalmente aqueles que vivenciaram esse período, né, ao se depararem com este carro, sentissem, né, na própria pele os reflexos desse contato. E é justamente aí que vem o problema, né? Vocês lembram do problema que eu falei no início da aula, né? Que problema é esse? Que questão, que pergunta é essa, né, que gira em torno desse texto? Que pergunta é essa que o autor, né, busca responder nas suas reflexões? O que parece atrair e despertar o interesse daquelas pessoas diante da variedade de oferta de instituições mais renomadas do que aquela? Então, o que atrai tanto essas pessoas, né? Justamente, pessoal, essa aproximação com o outro, principalmente, mais uma vez, aquelas pessoas que vivenciaram esse período. Então, ao se deparar com esses objetos, né, que é comum a gente relacionar os objetos que estão presentes em museus, né, como sendo objetos distantes da gente, objetos sacralizados, né? Esse museu
justamente aproximava os visitantes desses objetos que eram expostos, né? Aproximavam de tal forma que os próprios visitantes poderiam entrar, por exemplo, no carro, tocar, né? Sentar e até mesmo ligar o automóvel. E justamente com isso eles estariam experimentando um objeto da história. E isso também poderia ser feito, né, com outros objetos que estavam presentes no museu. Então, essa perspectiva, esse conceito, né, de fazer com que os visitantes participem da construção da própria história, né, a fazer com que eles se sentissem mais atraídos para esses museus. Então, o questionamento feito pelo autor, né, o que atrai tantas pessoas para esses museus, né? Então ele diz que além do acervo há esse novo conceito, né? Esse conceito de a história também ser construída, né, pelos próprios visitantes. E aí é um ponto interessante, né? Porque quando esse visitante vivenciou momentos, né, nos quais esses objetos estiveram presentes, isso traz uma legitimidade maior à própria construção histórica, né? Então, a história que é construída do contato desses visitantes com esses objetos históricos, né? Essa história é como se ela já estivesse legitimada. É como se a experiência, a história de vida desses visitantes legitimassem essa história que está sendo construída. Esses objetos, né, deixam de ser vistos como sacralizados, né, para serem vistos como objetos próximos a eles. E esse é justamente o maior atrativo do museu, né? Trazer essa ideia de que o visitante deve se aproximar daquilo que está sendo exposto. O atrativo maior do museu é justamente em fazer com que aqueles que vivenciaram a realidade das duas Alemanhas separadas por um muro, né, que essa realidade fosse menos dolorida de lidar do que considerando esses objetos, né, que eram expostos, né, considerando esses objetos como digamos, objetos distantes deles. E é interessante que ele faz até uma comparação com a perspectiva dos demais museus, né? Esse gosto pelo outro, né? Pelo que é diferente, pelo que está distante, né? Seria justamente aquilo que atrairia os visitantes aos museus. Mas na perspectiva, nos conceitos presentes nesses museus aqui, como esse que ele citou, né, o que nós temos, na verdade, é o gosto por algo que está muito próximo, né? Então, esse outro, né, esse gosto pelos outros que está presente nos demais museus, né, esse outro, nessa perspectiva, está justamente próximo do visitante. Então, enquanto que nos demais museus o outro está distante, né, aquilo que está sendo exposto está distante, nesses museus o outro está muito próximo. Por que não dizer estava do outro lado do muro, né? Então essa proximidade, essa ideia de fazer com que o visitante se sinta próximo daquilo que está sendo exposto, né, atrai os visitantes, né? E, é claro, lança aí um novo conceito, né, de construção histórica, né, de elaboração da própria história por meio do contato do visitante com os objetos históricos. Tanto é que ele cita aqui um autor, né, o Deletoile, né, que sugere uma abordagem das instituições museológicas, dividindo essas instituições em museus de si e museus dos outros. Cada uma dessas formas, né, comportaria maneiras distintas, não só de hierarquizar os acervos, mas também de torná-los visíveis ao olhar dos visitantes.
No caso específico desse museu que foi exposto aqui, né, a gente teria essa perspectiva do museu de si. E outro questionamento é trazido por ele, né? Por isso, mais uma vez, né, ele denomina essa primeira parte do capítulo como o problema, né? Aqui ele vai trazer alguns questionamentos. E o questionamento que ele traz é por que este museu, né, resolveu trazer esse acervo, né, que está tão próximo assim dos visitantes. Em outras palavras, né, o que pretende essa instituição dedicada a tornar o passado recente da Alemanha, ou pelo menos de uma parte dela, né, como sendo um objeto museológico e, por esse caminho, uma forma de objeto das narrativas acerca do passado. Até porque essa narrativa do passado, né, ela pode ser construída também pelos próprios visitantes, né? Então é como se essas narrativas do passado elas não fossem estanques, né? Elas não fossem imutáveis, né? As narrativas do passado elas são construídas, são elaboradas tomando por base o conhecimento que se tem no presente, as representações, os saberes, né, que se tem no presente. Então a gente tem aqui uma perspectiva muito histórica, né, de construir as narrativas históricas. Por quê? Porque dependendo do conhecimento que nós temos, dependendo do momento, do contexto socio-histórico, né, a gente vai ter um olhar diferente para o passado, tá ok? É como se existisse uma visão de passado, né, diferente em cada época diferente. Essa perspectiva que nós encontramos aqui, ela se funda em uma distinção necessária entre formas de narrar, expor e dar visibilidade ao passado. E não há como negar que o patrimônio é uma das grandes preocupações, né, das políticas nacionais, principalmente considerando a época moderna. E vejam só, né, no próprio museu era disponibilizado um formulário para os visitantes, né, e nesse formulário estava escrito: escreva sua própria história. E o título desse formulário era justamente A História para Tocar-se, né? Então nós temos aqui um duplo sentido, né? É até legal o jogo de palavras que é feito no título aí desse formulário, tocar-se, né? Então, tocar tanto no sentido físico, né, de que você poderia experimentar, né, tocar nos objetos históricos, mas também ser tocado por eles, né? Ser tocado na própria subjetividade, né? Ser tocado internamente, justamente por esse contato que você tem com esses objetos. Então, isso geraria uma reação, né, sua ao vivenciar esses momentos.